Nós vimos hoje a pessoa dizendo, se eu tocar o chofar eu vou atrair a presença de Deus. No cristianismo, isso é considerado uma aberração, uma heresia. Seria uma heresia usar elementos do culto judaico no culto cristão? O nosso debate hoje é sobre isso. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Vamos lá então. Vamos às suas considerações iniciais. Bom, o tema, ele gravita na prática das igrejas modernas. O que as igrejas modernas estão fazendo? É comum você chegar numa igreja moderna hoje e encontrar irmãos com elementos judaicos, com elementos da fé judaica, sem na verdade saber nem o que estão fazendo. O que significa, o que é. E a Bíblia diz, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nós cristãos, e aqui em que pese meu profundo amor pelos judeus, porque é assim que a Bíblia ensina, pela nação judaica, mas a Bíblia mostra a recainê de Até, o que é a nova aliança. E nós vivemos uma nova aliança. Nós vemos o texto de Romanos, porque o fim da lei é Cristo, é a justiça de todo o que crê. Nós vemos que, embora no Evangelho de João, capítulo 4, 22, o cristianismo, na verdade, nasce em meio ao judaísmo, né, dizendo a fé vem dos judeus, Gálatas 4:4 mostra que na plenitude dos tempos, o Messias se manifesta e alcança todas as pessoas. O problema é efemerizar símbolos judaicos que, por vezes, as pessoas não têm noção do que significam. Eu até, Yosef, Mirra, obrigado. Me ajuda aí, irmãos, que eu já estou meio na idade, de vez em quando dá uma... Mirra, em que pese a possibilidade de uso didático desses símbolos, porque eu já dei estudos baseados no Antigo Testamento. Eu li livros de Abraão de Almeida falando tabernáculo. O tabernáculo, a igreja, é um livro considerado entre os pentecostais como algo de suma importância. Agora, eu uso isso didaticamente, não como símbolo mágico. Nós vimos hoje a pessoa dizendo, se eu tocar o chofar eu vou atrair a presença de Deus. No cristianismo, isso é considerado uma aberração, uma heresia. No judaísmo também. No Salmo diz o quê? Que um coração quebrado e contrito Deus não despreza. Está escrito lá. Então, se eu tocar o chofar para atrair a presença de Deus sem uma vida transformada, de nada vale. E eu tenho muita dificuldade, porque o brasileiro, aqui, senhor, já passou meu tempo, me deem 5 segundos. O brasileiro tem a tendência a essa mistificação. Se não é por religiões afro-brasileiras, será pela visão judaica. E aí, eu digo que isso é extremamente deletério e pernicioso para o cristianismo. O cristianismo, em que pese ter sido considerado uma facção do judaísmo, é, na verdade, uma outra religião. Yosef Akiva, símbolos ou então a judaização? O que o senhor acha? Eu acho um equívoco elementos judaicos serem usados no cristianismo. Porque na minha cabeça, ambas religiões são distintas. Ok. Certo? O pastor Cruvinel, com muita autoridade, citou aqui a palavra nova aliança. Eu costumo interpretar da seguinte forma: não uma nova aliança, mas uma outra aliança. Por quê? Porque a aliança que o Eterno fez com Israel, ela é vigente, ela é eterna, certo? Ela não foi substituída. Ok. Então trata-se de dois povos e de duas expressões de relacionamento totalmente distintas. O que me chateia ver em igreja, e é justamente pegando o vácuo aqui do que o Davi disse, o modismo com o talit. E o talit é um objeto sagrado do judaísmo, não do cristianismo. Mesmo porque existem parâmetros para a pessoa usar o talit. E essas pessoas, quando elas usam talit, elas não sabem quais são as regras para se usar aquele chale de oração. Elas não sabem ao menos o que está escrito ali naquela gola. Ali tem um abrahá. Existem princípios
3.500, 4.000 anos desde a instituição do Talit, e essas pessoas não preenchem esses quesitos. Então, é um erro. Por exemplo, o toque do shofar também é um erro gravíssimo, porque existe parâmetros para que isso seja feito. Não se toca shofar a hora que quer, não é qualquer pessoa que pode tocar shofar, não é qualquer dia que se toca shofar. Então, pela falta de conhecimento, as pessoas usam isso com a falsa espiritualidade, sem efeito. O nome real que se dá para isso é sincretismo religioso. Isso é um sincretismo. Ou até usurpação cultural, até. Usurpação cultural, justamente, porque o próprio povo judeu, Mirat Takei, ele vai falar para você. Até não tem essa palavra. O próprio Mirat vai dizer aqui para vocês com muita propriedade, ele não transita entre cristãos, mas ele tem propriedade para dizer, porque ele é um judeu ortodoxo, ele vai dizer que isso é muito mal visto pela comunidade judaica. É um desrespeito, é uma afronta. Agora, posso falar só mais um pouquinho? Pode. Agora, a questão de encontrar em igrejas a bandeira de Israel, aí já é uma outra coisa no meu modo de ver. Ok. Porque a bandeira de Israel representa o Estado judeu, e aí já não é judaísmo, aí já é sionismo, né? E o sionismo é uma coisa que, apesar de parecer muito com o judaísmo, é distinto. Ok. Né? Então, eu acho que a bandeira seria assim um limite. Agora, o uso de shofar, de talit, de várias coisas que compete apenas à religião judaica, eu sou totalmente contra. Ok. Só para anotar esse negócio da bandeira de Israel, aí dá para dar um debate. Eu tô dentro dessa daí, viu? Verdade, vamos marcar um próximo tema aí. Sionismo. Um pastor. O sionismo. Agora, vamos ouvir aí o nosso amigo Mirra. Então, existe um perigo do sincretismo religioso ao mesclar práticas judaicas e o culto cristão, para vocês. Não, ele tá fácil demais, porque acho que todo mundo concordou aqui. Já começamos o debate. Mas depois a gente coloca umas bombas no meio, aí vai vamos ver no debate. Você arruma briga. Foi usada a palavra erro, que eu gostei, do tomar cuidado, sincretismo religioso. E eu gostei da palavra que você usou no final, que é um desrespeito. É um desrespeito. E eu permito, eu não tenho nenhuma intenção de afrontar cristãos e tudo tal, mas é um desrespeito. E eu vou mais além. Nós estamos a uma quadra do que eu considero um grande desrespeito, que é o Templo de Salomão. Para mim, não tenho nada contra o que criou e o que se prega lá, nada. Veja, é um desrespeito dizer que aquilo é o Templo de Salomão, como se a gente vai achar as pedras de Israel, com as medidas lá do tabernáculo e bababá. E eu já fui visitar lá, eu fui e não está correto, muitas das coisas lá não estão corretas. Não tem como estar, amigo. Não tem. O primeiro que já não está nem em Israel. Então eu vejo isso como um grande desrespeito, ainda mais imagina se eu vou criar uma sinagoga ortodoxa liberal, que também é uma igreja e mesquita neopentecostal adventista do sétimo dia. Vocês vão falar que isso é uma salada. É uma grande salada. O que você segue? Isso ou aquilo? Então assim, essa coisa de ficar colocando talit, kippah, no talit ainda tem a brachá, a bênção do talit. A brachá foi estipulada pelos sábios da Torá oral. São os mesmos sábios que não acreditam em Jesus. É uma realidade. A Torá oral não acredita em Jesus. E aí os caras colocam o talit com a brachá e o shofar. Então vai fazer Brit Milá também. Vai jejuar no dia do Kippur também. Vai fazer o... vai se circuncidar. Vai circuncidar. Brit Milá então, assim, o senhor faz circuncisão só em bebê, né? Em adulto ainda não. Faz também. Olha só. A coerência é muito importante, pessoal. A coerência, assim, quer seguir o cristianismo? Siga o cristianismo. Mas como se vocês acreditam que é uma nova aliança, ok, nós não acreditamos. Outra aliança. Yosef disse uma outra. Para mim, eu não acredito nessa aliança. Para mim não é uma aliança. Para mim esse livro não é canonizado. Veja, para mim é muito importante dizer para vocês por que o Tanakh ele é totalmente canonizado para os judeus e termina lá. Porque logo depois que termina a lei de Moisés, que foi dada, entregue em vida por Moisés, escrito em centenas de pedras, Josué recebe o bastão em vida também, em vida na frente de todo o povo, e tudo que está escrito em Josué está congruente com o Tanakh. E a mesma coisa vai para os livros dos juízes, e depois para Samuel. Algum que sair milímetros da Torá de Moisés é heresia.
Então, para nós, essa nova aliança, que já é muito bem colocado aqui pelo pastor Cruvinel, deixou bem claro que o Novo Testamento já refutou o Velho, porque chamou de Nova Aliança, não está canonizado. Não, refutar não disse isso. Não, mas... Essa palavra não saiu da minha boca. Mas tudo Pena bem. lembrar que chamar de Nova Aliança é primeiramente... Acho que o debate começou. Agora sim, eu precisava Não, porque, mesmo porque, Rabino, é o seguinte, nós respeitamos e amamos o Antigo Testamento, o Velho Testamento, a Torá, tudo. Amamos. Entendemos que tudo aponta para Cristo. Inclusive, vemos doutrinas que vocês nem creem que estão lá. Nós acreditamos. Agora, o texto claro, o Youssef fez uma interpretação, o texto claro diz exatamente isso. Recaine diatec, Nova Aliança, é uma visão do cristianismo. De um judeu chamado Saulo de Tarso, que, inspirado por Deus, como nós cremos na Teopneustos, que é a inspiração, colocou. Eu entendo, obviamente, que para os senhores judeus, mas isso é uma heresia, mas é um tema do debate. Exato. Nós podemos discutir, inclusive, se as escrituras do Antigo Testamento são reveladas no Novo Testamento. À vontade, a hora que o senhor quiser. A hora que o senhor quiser, vamos fazer isso. Então para nós iniciarmos aqui... Mas deixa eu só colocando esse tema. A minha dificuldade, porque assim... Como eu sou um crente mais antigo, não é? Nós usamos elementos do Antigo Testamento, Arca da Aliança, e para uma visão, numa visão didática, Youssef, para ensino simples. Mas existem cultos não colocando, sim, mas esses cultos é que eu refuto, que são heréticos. Por exemplo, eu posso colocar o desenho do tabernáculo para ensinar acerca daquilo, o que aquilo representa, didaticamente. Sim. Por quê? Eu não posso negar a relação que o cristianismo tem com o judaísmo, com a doutrina judaica. Mas, óbvio, porém, conforme está escrito aqui, é uma nova aliança, o fim da lei é Cristo. Você pega Atos capítulo 15, a partir do versículo 28, quando essa discussão veio à baila no Concílio de Jerusalém, nós vamos ver que está escrito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É nisso eu creio. Os judeus nunca vão crer. E você, acha que no culto cristão devem haver elementos do culto judaico? Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.